Começar então com a mensagem de hoje. A mensagem de hoje ela vai ser um pouco mais rápida, mas o teor dela, quem sabe, vai ser um pouco mais pesado que naturalmente. Vocês estão preparados? Estão preparados, magros? Não foge. Estou brincando. Vai estacionamento? Estão cobrando lá, vai ter multa lá, ó. Estacionou fora da área lá. Vou começar então. Se eu pudesse colocar um título na mensagem de hoje, chamaria de território das nossas fraquezas. Quando nós estamos sofrendo, é como se houvesse uma área da nossa vida que está sendo atingida, mas não atacada. E a gente vive, eu percebo isso, um dilema nos dias atuais, uma certa aversão por qualquer tipo de sofrimento. A gente vê avanços tecnológicos, avanços médicos, uma cultura das pessoas querendo buscar felicidade, prazer imediato, conforto, que parece que nós estamos vivendo num tempo que a gente não pode sofrer para nada. Faz sentido? Sabe por que eu acho que faz sentido e está na cara? Porque a gente nunca viu tantas pessoas se separando, tanto número de divórcios. Por quê? Porque quando começa a entrar naquela área do relacionamento que a gente tem que sofrer para aquela família manter, o que acontece? Desiste. Esquece dos votos que um dia fez lá. Eu vou ficar com essa mulher, com esse homem, na saúde e na doença. Vou ficar nos dias que tiver grana no bolso, nos dias que a gente não tiver. Aí está doente, tem alguma limitação, aí começa um certo sofrimento naquela área. O que as pessoas estão fazendo? Estão desistindo. Nas carreiras, a gente vê as pessoas, chega algum momento, né, que é difícil mesmo, é para todo mundo, e elas desistem da carreira, mudam de carreira porque está difícil, é muita responsabilidade. Faz sentido para vocês? E tem muitos cristãos que estão desistindo da vida cristã porque as coisas estão ficando mais apertadas. Quando as coisas começam a ficar mais apertadas para a nossa família, e tu entende que esse sacrifício e sofrimento é para que a família cresça, continue unida, bem-vindo ao clube dos adultos. É isso mesmo. Tens uma família, te entrega por ela. Essa é a grande glória, esse é o grande salário dessa vida. É o que fica. Tu tens marido, tens uma esposa, tens filhos, vai ter algum sofrimento emocional, vai ter algum sofrimento lá financeiro, vai ter algumas noites mal dormidas. Bem-vindo ao clube dos adultos. É assim. Só que chega um momento também que a gente começa a levar a nossa fé a sério. O que acontece? A gente começa a sofrer também por ela. E quando nós começamos a sofrer pela nossa fé, bem-vindo ao clube dos discípulos de Cristo. Tem sofrimento. Tem sofrimento. Pelo menos 3 coisas que a gente percebe que o sofrimento é necessário, é fundamental para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para nossas emoções. O sofrimento ele está inteiramente ligado para a formação do nosso caráter. Paulo fala lá em Romanos: tribulação, a dor, a vida difícil gera perseverança, a perseverança, caráter aprovado. Então muitas vezes o que nós estamos sofrendo é para que o nosso caráter seja aprovado. Sabe o fogo no ouro provado para ele valer mais? Então muitas vezes o sofrimento ele vem para limpar, para tirar a impureza, para que o nosso caráter daquilo que estava sendo reprovado por Deus comece a ser aprovado. Sofrimento. Identificação com Cristo. Tu é um discípulo de Cristo. Ele sofreu para que os outros tivessem vida. Ele sofreu. Então muitas vezes nós sofremos pelos outros. Isso é uma identificação também para com a nossa fé, para com o nosso Deus. E quem sabe uma terceira coisa que é importante também é o testemunho. As pessoas elas estão olhando para o jeito que nós lidamos com as nossas dores. As pessoas elas estão percebendo se a gente fica desesperado, como que a gente lida com as nossas dores de crescimento. A gente tem um princípio, a gente já falou isso aqui muitas vezes: crescer dói, mas não crescer dói mais ainda. Compartilhei há pouco tempo aqui, o Judá fez o teste do pezinho, os primeiros dias de vida, acusou lá que podia ter uma doença genética, e essa doença poderia atacar o crescimento. Imagina a dor de um pai onde o filho não cresce. E eu sei que alguns dias
Assim como a Lola e qualquer criança saudável, alguns dias o Judá vai ter febre, vai ter algumas dores, porque ele está crescendo. Então um pai que é saudável, que ele ama o filho, ele não se importa com as dores de crescimento. Estão comigo nisso? Vocês estão comigo? Que é uma cultura hoje, parece que tu, olha, não sofra, pare de sofrer. Eu não estou criticando qualquer igreja que coloca uma placa na frente dizendo pare de sofrer, porque não existe. Não existe cristianismo sem sofrimento. O cristianismo não é dedicação, o cristianismo é crucificação. O cristianismo não é uma parte da minha vida que eu dedico, o cristianismo é eu me penduro lá naquela cruz com ele, sofro tudo que tiver que sofrer, pelos outros, pela minha família, pela minha igreja, para que o mundo fique melhor. Mas porque também existe uma glória futura. Está lá, Paulo escreveu, Romanos também, que Deus dará a cada um conforme o seu procedimento, honra, glória e imortalidade. Quero te convidar, depois dessa introdução, a gente lê Romanos capítulo 8. A gente vai ler do 18 até o 25. Romanos 8, do 18 até o 25. Quero pedir a liberdade para de vez em quando tomar um gole de café aqui, porque a minha garganta não está nos melhores dias. Romanos 8, do 18 ao 27. O sucesso dessa mensagem aqui hoje é quando a gente olhar para tudo que a gente está passando e é difícil, a gente sair daqui cheio de esperança, tá? Fique esperto, né? Quem gosta de anotar, eu vou trazer algumas palavras aqui também que eu acho que foram relevantes também das traduções originais, que elas precisam ser também como pílulas de coragem para enfrentar o sofrimento, né? Eu creio que tudo que nós passamos até hoje é prefácio, não é passado, é prefácio para o que Deus quer te levar ainda em aventuras maiores. Gosto também que toda a Bíblia pode ser autobiográfica. Assim como Deus falou para alguns homens lá e está escrito em algumas Bíblias de estudo, pode ser que a tua também tenha a honra de ter a tua letra e algum dia alguém vai crescer com aquilo. E uma das coisas que eu anotei aqui, que existem pílulas de coragem. Por quê? Porque os meus sofrimentos, eles são menores do que a glória que um dia eu vou ter junto com Ele. E aí, encontraram já? Romanos 8, do 18 até o 23, vamos lá? Esse primeiro versículo aqui já é uma pílula de coragem. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vamos juntos falar isso aí? Porque como tem várias traduções, vamos lá? Vamos juntos? Considero. Fala para você mesmo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou continuar aqui. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos,
aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Pai, nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa, com a tua presença aqui e em nós, que o nosso coração esteja fértil, Deus, para nós receber, Deus, toda a coragem, toda a força, tudo aquilo que vem da tua presença, para nós encararmos de forma diferente, Pai, os nossos sofrimentos. Em nome de Jesus. Amém. Então, quem gosta de anotar, né? Eu quero trazer pelo menos dentro desse texto mais 3 pontos para a gente refletir sobre os nossos sofrimentos. Primeiro ponto: perspectiva eterna sobre o sofrimento. O sofrimento, a gente tem que entender que ele é transitório. Ele é transitório. Tu não vai sofrer todo dia, toda hora e para sempre. Ele é transitório. Mas dentro do sofrimento eu também tenho que ter esperança e resiliência. A transitoriedade do sofrimento lembra que os sofrimentos atuais são temporários, insignificantes, perto e comparado com a glória futura. Isso não minimiza a dor, mas nos convida a olhar além das circunstâncias imediatas e focar no que é eterno. A esperança, a consciência que há uma glória incomparável que será revelada em nós, fortalece a nossa fé, proporcionando uma esperança que sustenta o cristão em tempos de provação. Nós precisamos olhar para os nossos sofrimentos com essa perspectiva. Eles não vão durar para sempre. Não vai durar para sempre. Um trabalho de parto, vou falar isso porque está bem próximo aqui de todos nós. O sofrimento ele dura algumas horas ali na hora do trabalho de parto, mas depois que passa o sofrimento nós temos as maiores alegrias da vida. Sim ou não? É um sofrimento que é momentâneo. O sofrimento ele passa, ele é transitório. Se nós não tivermos mais uma perspectiva que o sofrimento é transitório, para deixar coisas nessa terra que vão continuar falando dele, em alguns momentos a gente vai querer ficar inebriado, embriagado, medicalizado, ou viver uma vida de constantes reclamações, onde tem muita reclamação e pouco crescimento. Nesse texto aqui, Paulo está falando sobre a natureza. O pecado também, quando ele entrou lá em Adão, lá em Eva, ele entrou na natureza, a natureza sofre. A natureza, da mesma forma que ela guarda a manifestação da gente, ela continua sofrendo. E a gente vê na natureza também manifestações em todo o tempo também que o sofrimento gera frutos. Tu quer que uma árvore fique mais bonita? Quer que uma árvore fique mais frondosa? O que tem que fazer? Tem que podar. Dói, mas cresce e cresce. Uma semente, quando é jogada na terra, se ela não sofrer a ponto dela morrer, ela nem gera frutos. Então, se a gente não tiver uma perspectiva que o sofrimento ele dura por um tempo. Eu estava conversando com a Nai durante essa semana sobre o que eu ia falar hoje aqui, e algo que para mim foi bem marcante é o seguinte: quando a nossa alma começa a sentir dores, é um chamado de Deus dizendo: vem que eu quero te abraçar, vem. É uma saudade do lugar de onde a gente veio. Nós fomos criados lá com Ele. Um dia nós vamos voltar para esse lugar. Então cada vez que nós sentimos alguma dor, cada vez que a nossa alma fica apertada, é a nossa alma querendo buscar refúgio nele. Então quando nós estamos com dores, e está doendo, e está difícil, e mesmo com essa perspectiva que o sofrimento ele é transitório, ele vai passar. Cada sofrimento que nós passamos é um convite que Deus está te fazendo: eu quero
te abraçar. Eu quero te aquecer. Eu quero passar contigo isso. É interessante que a palavra... Tem algumas palavras aqui nesse versículo 18 que são bem interessantes. A gente precisa... Eu acho que são relevantes também para a gente poder ter um entendimento bem especial sobre esse texto. O sofrimento que fala aqui, né? Considero que os nossos sofrimentos refere-se a experiências dolorosas, tribulações e aflições. O grego lá está pátema. Então o que está escrito aqui: eu considero que as minhas experiências dolorosas, as minhas tribulações e aflições atuais não podem ser comparadas. Interessante que eu falei um pouco semana passada sobre doxa e sobre timé, né? Honra e glória. Essa glória aqui, ela significa esplendor, honra e manifestação plena da presença e majestade de Deus. Então, nos nossos sofrimentos também é uma forma de deixar visível um pouco de quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E achei interessante também que a palavra aqui, né, fala, né, que a glória que será revelada, a palavra é a mesma palavra que deu origem, né, ao nome Apocalipse. Revelação, será revelada, é Apocalipto. Já falei algumas vezes, se quiser pegar a tua Bíblia e passar um risco lá em cima de Apocalipse e botar revelações, ou botar esperança, eu acho que faz mais sentido. Todo sofrimento que nós vivemos é para nos dar esperança. A segunda coisa que eu queria falar sobre esse texto é glória vindoura. A glória que em nós será revelada refere-se à completa transformação e redenção que os filhos de Deus experimentarão na consumação do reino. Essa glória inclui perfeição em nosso ser, a ausência de pecado e plena comunhão com Deus. A Bíblia fala sobre um lugar onde não haverá mais choro, dor, sofrimento. Está escrito no livro de Apocalipse 21:4 seguinte: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse versículo refere-se à Nova Jerusalém, o novo céu, uma nova terra, que Deus criou após o fim dos tempos. É uma promessa de um futuro onde Deus eliminará todo o sofrimento e trará uma eternidade de paz e alegria para aqueles que estão com Ele. Então muitas vezes nós achamos que essa parte é desse lado. Não, essa parte é do outro lado. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto estivermos sob o efeito do pecado, enquanto estivermos ainda, né, experimentando mais de Deus, haverá choro, sofrimento e lágrimas. Quando a gente pega um capítulo como Hebreus 11, por exemplo, da nossa Bíblia, e a gente vê um capítulo da Bíblia que está lá em cima, os heróis da fé. Quando a gente começa a ver o nome daquelas pessoas, a gente vê cada nome associado a um sofrimento. Eles sofreram para que nós hoje pudéssemos estar experimentando o que nós estamos experimentando. E eles não tinham o que nós temos à disposição hoje. Eles tinham só de forma circunstancial. Em alguns momentos, eles eram na raça mesmo, na coragem. Nós temos o Espírito Santo hoje, todos os dias. Eles sofreram, a maioria, sem ter aquilo que nós fomos presenteados hoje, que é o Espírito Santo, que é Deus morando em nós e agindo em todo o tempo. Interessante também que sempre vai ter alguém que se importa contigo e vai colocar a mão no teu ombro e vai dizer: você não precisa estar passando por isso. Faz sentido? Você está passando alguma dificuldade, você vai estar chorando, você está precisando de consolo. A Bíblia fala: bem-aventurado, felizes aqueles que choram. Por quê? Serão consolados. Serão consolados. Então é assim, um sofrimento presente dentro da nossa vida diária, do nosso cotidiano. As pessoas vão te perguntar: por que pessoas boas sofrem tanto? O que tu responde quando te perguntam isso?
Qual que é a tua resposta? O que te vem na tua cabeça? O que está na ponta da tua língua? Por que pessoas boas sofrem tanto? Por que essas pessoas aqui tiveram que ser cerradas ao meio, estupradas, incendiadas, foram escárnio público? Tinha um coliseu lá em Roma. Dizem que muitas das pedras que foram tiradas lá do templo de Jerusalém viraram lá parte do coliseu, aquilo que era um lugar de adoração. Depois era como se fosse para ser símbolo de vergonha para os cristãos. Eles estavam lá, foram tirados para os leões. Por que pessoas boas tiveram que passar por tanta dor? Qual que é a resposta que você tem para isso? As pessoas vão te perguntar toda hora se Deus é bom, por que acontecem essas coisas, principalmente com aqueles que estão mais próximos dele. O que você responde? O que está na tua língua para responder? Eu já decorei já. Eu falo sempre a mesma coisa. Deus é justo. A vida não é justa. Deus é justo. Essa vida não é justa. Desde que entrou o pecado no mundo, não tem mais justiça nessa terra. A justiça é revelada quando o Espírito de Deus, quando Deus resolve se manifestar, ou filhos dele, cheios dele, derramam justiça sobre o lugar. Então, por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas sofrem? Primeiro, porque essa vida não é justa. E segundo, porque o Pai quer que nós cresçamos. O Pai quer que nós cresçamos. Se tivesse um jeito mais eficaz de te fazer crescer sem sofrimento, Ele usaria toda hora. Mas o método eficaz ainda em todas as eras é sofrimento. Eu gosto muito de algo que o C.S. Lewis, não lembro qual livro que ele escreveu, mas eu sei que é bem conhecido isso, que ele fala que a dor é o megafone de Deus. É o megafone. Está doendo? Está doendo, parece que a voz de Deus ela fica amplificada. Está doendo, parece que tu vai lá, aumenta a voz, né, na caixa de som. E parece que o conforto, essa aversão pelo sofrimento, parece que a gente quer pegar e baixar o volume da dor. Bem-vindo ao clube. Falei antes aqui no início. É bem interessante para o testemunho para os que estão lá de fora. Se nós valorizamos mais a cura física do que a cura na alma espiritual, nós não somos dignos de ser discípulo dele. Porque valorizamos mais a cura na alma do que a cura física, é por isso que nós sofremos. Tem gente que está muito mais interessado naquilo que é visível, transitório, que eu posso pegar, daquelas coisas que eu vou experimentar só quando eu estiver na presença dele. Eu não sei como é que vai ser esse corpo glorioso. Eu tenho um pouco de ideia, porque a minha cabeça às vezes ela pira quando eu penso nisso, e isso me traz também um pouco de esperança. Mas um dia vai chegar que nós não vamos mais ter todas essas limitações que nós temos por causa dos nossos pecados. Vai chegar um dia. Interessante que João, lá na ilha de Patmos, Deus trouxe para ele algumas visões de coisas que vão acontecer, né? Imagina, 2000 anos atrás, Deus já mostrando para alguém ali conectado com ele de coisas que aconteceram lá no final. E é o que ele diz que esse lugar, ele fala que era arroz de ouro. Eu acredito que isso precisa ministrar o coração da gente. O que significa para mim andar em arroz de ouro? É que por tudo aquilo que a gente se sacrificou, que a gente se matou, que na cidade que a gente brigou, lá a gente vai andar por cima. Não vai ser o mesmo valor. Isso é forte, né? Um dos conceitos que a gente fala bastante lá em casa, né, amor? Sobre maturidade. Maturidade é quando nós escolhemos sofrer pelas coisas certas na estação que a gente está vivendo. A Lola continua chorando porque ela quer comer a sobremesa antes do almoço. Ela quer comer as balinhas antes do almoço, né? Ela vai na casa de alguém tomar um café, ela vai ver primeiro o que tem de doce e ela vai guardando, parece um compartimentozinho, né? Ela dá uma beliscada no salgado porque ela quer mesmo se sentir saciada no doce. E ela sofre por isso. Eu vejo o sofrimento dela. Então esse é um sofrimento compatível com uma criança de 4 anos de idade. Nós não sofremos mais por isso. Já passou essa fase. A gente não sofre mais por isso. Comer o picolé, tomar o sorvete antes do almoço. Então maturidade é quando a gente vai enfrentando os sofrimentos necessários para aquele período da vida. Antes a gente tinha alguns sofrimentos, a gente era solteiro. A gente sofria porque a gente não tinha uma esposa. Agora a gente está casado. Vão ter uns sofrimentos compatíveis com o casamento.
agora eu tenho filhos, agora eu lidero uma empresa, agora eu lidero uma igreja. Bem-vindo ao clube. É assim. Vão vir sempre sofrimentos compatíveis. A gente ficou aqui pelo menos 8 semanas falando, nosso primeiro ano aqui, cada luta, uma bênção. Bem-vindo ao clube. Lembram disso? Gastamos na internet falando isso. C, acróstico, né? Cada. L, luta. U, uma. B, bênção. Cada luta, uma bênção. Cada luta, uma bênção. Isso precisa ser o teu remédio, o nosso remédio, a nossa pílula diária de coragem. Começou uma luta? Cada luta, uma bênção. E eu vou avançar. E se morrer, vai ser uma morte gloriosa ainda, porque eu vou morrer lutando. E não vou desistir até o último dia. E esse termo, cada luta uma bênção, veio da inspiração de Tiago, capítulo 1. O que falar em Tiago, capítulo 1? Tende por motivo de grande alegria o passar por provações, sofrimento, tribulação. Por quê? O que acontece? Quando a gente passa por isso, nós ganhamos perseverança. E a perseverança nos dá 2 presentes. A gente falou muito sobre esses 2 presentes. Um é maturidade. Então quando a gente entra no sofrimento, entra numa luta, a gente tem que começar a ficar feliz, girar a chave. Uma das coisas que eu anotei aqui, precisa haver uma mudança de mentalidade na igreja, na nossa igreja, na igreja brasileira. Precisa haver uma mudança de mentalidade. Eu entrei numa luta, eu preciso ficar feliz porque eu vou ficar mais maduro. Cada luta que nós passamos, a gente vai ficando mais maduro. Só quem passou fome sabe a luta que é. E aí quando tu tem só arroz e feijão, tu não fica apavorado. Mas sempre quem teve o filé do filé, quando tu tem só arroz e feijão, fica apavorado, começa a sofrer. Só quem já passou por uma doença terminal e conseguiu vencer, sabe o que é sofrer de verdade. Não se apavora mais qualquer coisa. Por quê? Porque amadureceu naquela área. Faz sentido isso? Estão comigo nisso? Maturidade. Eu entro numa luta. Vamos girar essa chave, essa mentalidade. Quando a gente estiver falando de sofrimento para alguém que a gente ama, ou para o mundo, a gente vai estar rindo. E eles vão achar que a gente é louco. Por quê? Porque eu vou sair mais maduro disso. Eu nunca enfrentei. E eu quero te dizer, se o que tu está sofrendo é um problema que tu criou, se foi tu que criou, o problema é menor que tu. O que nós criamos são menores do que nós. Deus nos criou e Ele é infinitamente maior que a criatura. Então, se tu está sofrendo por algum problema, esse problema é menor que você. Uma hora vai resolver. Não é maior que você. Não importa o tamanho que ele ficou. A maturidade vai ser passar por ele com alegria, sabendo que não vai mais fazer. Maturidade. Qualquer outro presente que a gente ganha quando a gente entra numa luta de provação e persiste. Qualquer outro. O que está lá em Tiago? Integridade. No meio dessa luta, você vai encontrar partes de você que você não tem ainda. No meio da luta, a gente vai encontrar umas coisas que nós não temos, que é fundamental para o futuro. Então, cada luta, uma bênção, nos conecta a um futuro onde a gente não tem essas peças ainda. A gente não tem essas qualidades, a gente não tem essas virtudes. Então, é lá no meio do sofrimento que essas virtudes elas vão acontecer. Eu tenho falado que... falei várias vezes aqui, eu gosto de falar isso sobre obras de imortalidade. Quais são as obras de imortalidade que nós podemos deixar nessa terra? Tem gente que fala, né, que nós só morremos quando param de falar no nosso nome. Quais são as obras de imortalidade que a gente vai deixar nessa terra? Os filhos. Você vai morrer, eles vão continuar falando de ti. Então mesmo depois de morto, vão ficar falando de ti, né? Filhos, que mais? Fundei uma escola. E aí tive a graça de colocar o meu nome lá. É uma obra, né? Obra de imortalidade. Fundar um hospital, plantar uma igreja, escrever um livro. Isso são obras de imortalidade. E não existe nenhuma obra de imortalidade sem morte. Você quer ter uma obra de imortalidade nessa terra, você vai ter que morrer por esse negócio, cara. Morrer. Da mesma forma que Jesus...
Ele foi rasgado ali naquela cruz, para que nós fôssemos curados. E as dores agora na gente, elas não nos assustam mais. Não pode mais nos assustar. Vamos girar essa mentalidade. Cada luta é uma bênção. Cada luta é uma bênção. Se vai ter glória, vai ficar a imortalidade aqui, e um dia a gente vai se encontrar com Ele. Sabe? Eu não fico mais. Chegou um momento da minha vida que antes eu ficava impressionado assim, quando as pessoas conseguiam acumular muita riqueza. Para mim isso já pode acontecer alguma coisa no mercado hoje e a pessoa perder tudo. Mas eu quero te dizer, aquilo que nós conquistamos com Cristo, esse galardão que nós vamos receber da mão dele o dia que nós morrermos, isso ninguém pode nos tirar. Então tem glória. Eu não faço apenas pelo galardão, mas em alguns momentos saber que tem glória futura é uma pílula de coragem. Faz sentido para vocês? Eu não faço para receber reconhecimento aqui nessa terra, mas muitas vezes a minha pílula de coragem, de não desistir, de continuar avançando, é saber que um dia eu vou ter algo da mão dele. Existem dezenas de promessas aqui nesse livro, que nós vamos reinar com ele, que nós vamos estar com ele. Que demais! Que demais! Então que seja uma pílula de coragem, a glória futura, para não te fazer desistir em meio aos sofrimentos. Sofro. Em alguns momentos, quando eu vou participar de um sepultamento, alguma coisa, vou fazer o culto fúnebre, às vezes as pessoas não gostam de algumas coisas que eu falo no ouvido delas. Às vezes eu não falo no público, as pessoas não conseguem suportar isso. Mas normalmente quem perde alguém, eu sempre falo, grita, chora. Quer pegar aqui um pano, rasga. Quer tirar um prato na parede, mas dor é para fora. Vive essa dor, cresce com essa dor e deixa que ele te console. Não fique ciente de remédio, não sofre o suficiente, depois passa uma vida inteira sofrendo por algo fracionado que já era para ter sido vencido. Aí fica com uma aparência de misericórdia, uma coisa que já era para ter vencido, crescido, já era para ter até consolando as pessoas, ainda não recebeu o consolo. Então dor é para fora, a gente sofre e a gente avança. Para a gente fechar aqui, eu falei que até as 10h30, né? Passei um pouco. Vamos fechar aqui. A terceira coisa é a comparação entre o presente e o futuro, tá? Me marcou quando eu escrevi isso aqui e li isso aqui. Comparação entre o presente e o futuro. Paulo usa uma linguagem enfática para destacar que o sofrimento atual não é digno com a comparação com a glória futura. Isso deve trazer conforto e encorajamento, lembrando que o que nos espera é muito maior e muito mais significativo. Então muitas vezes a gente acha que a gente consegue entender o que é o céu. Muitas vezes a gente acha que a gente tem capacidade cognitiva, mental, intelectual, criativa, de a gente entender o que é o inferno. A gente não consegue. Tudo que tu imaginar sobre o céu, em algum momento vai ter um pouco de inferno lá. Porque nessa vida aqui de pecado nós confundimos muitas coisas, achando que lá no céu vai ter alguma coisa que tem aqui na terra. Não vai ter mais nada do que tem aqui. As únicas coisas que vão passar dessa terra, né, para esse lugar, é isso que está escrito aqui. A Bíblia fala que tudo vai passar, exceto as palavras dele. Por isso que quando a gente prega, quando a gente fala, às vezes é legal tu ver a opinião de alguém, é legal tu ver um aconselhamento, mas o que está aqui é o que é eterno e não vai passar. Então muitas vezes a gente fica pensando em coisas do céu. Quero te dizer, tu não tens criatividade, tu não vais conseguir imaginar tudo que tem no céu. O pecado já entrou e tu não vai. Por mais coisas boas que tu acha que tem lá, ainda tu vai botar alguma coisa do inferno lá. Só que o contrário também acontece. As pessoas não conseguem imaginar um inferno tão ruim. Cada vez que as pessoas pensam assim, né, não sei se eu vou para o inferno, eu vou para o céu, não sei se eu faço essa escolha, não sei se realmente eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim como meu Salvador, de salvar minha alma. Jesus veio para salvar nossa alma. O teu corpo é para ser triturado, para cuidar da família, das pessoas, obras de mortalidade. Jesus veio para salvar a nossa alma. Só que a gente olha para o inferno e pensa, não, cara, mas deve ter alguma coisinha lá que vai me entreter. Não tem.
Nem para imaginar um lugar de tanto sofrimento a gente não tem capacidade. Esse lugar é muito ruim. Muito além da tua capacidade, da nossa capacidade. Ninguém consegue. Quem já leu já o... Qual é? Do Dante? Como é que a gente estava lendo lá, amor? A Divina Comédia, do Dante. Alguém já viu esse livro? Já leu esse livro? Já teve contato com esse livro? Quando a gente lê a parte do inferno, quando a gente começa a ler a criatividade de uma mente brilhante, de uma escrita que mudou, né, o idioma, né, quem sabe o italiano ele é tão significativo para a humanidade por causa de obras como aquela. Quando a gente começa a ler sobre o que é o inferno, dentro do que Dante fala, é assustador. Assustador. Comecei a ler sobre aqui, comecei a ouvir, na verdade, estava no audiobook, começou a me apertar o estômago, assim, oh, meu Deus, eu não tinha ideia que vai ser muito pior do que ele está escrevendo. Não podemos comparar o que a gente vive agora com o futuro. Se nós escolhermos aqui, vivos, eu quero Jesus, eu quero para esse lugar onde não tem tristeza nem dor, eu quero, mesmo sem entender completamente, a gente não consegue comparar. Eu acho interessante também que essa glória, ela tem uma proporção também que a gente não entende. A glória que será revelada não apenas supera, mas transcende completamente o sofrimento presente, indicando que o plano de Deus para seus filhos é vastamente superior a qualquer desafio enfrentado nessa vida. Então o que você vai ganhar é maior do que o sofrimento que você vive. Não tem como a gente comparar. É a proporção maior. Lembra que eu falei? Se há um desejo, um plano de Deus para ti, Deus é maior do que a criatura. É sempre, a proporção é muito maior da parte dele. Tudo aquilo que ele pode te entregar diante dos teus sofrimentos é sempre maior. Vamos fechar então? Esse texto nos convida a viver com os olhos fixos na glória eterna, sabendo que qualquer sofrimento presente é insignificante em comparação com o que Deus tem preparado para nós. Essa perspectiva deve moldar nossas atitudes, nossa perseverança e nossa esperança, nos capacitando a enfrentar qualquer desafio com a confiança que a glória vindoura é certamente incomparável e melhor. Sobre um parênteses aqui para a gente fechar. Eu não estou falando, eu nem sei exatamente o que significa a palavra masoquista, mas eu sei que é uma palavra comum, popular, das pessoas que gostam de sofrer, sem motivo. O simples fato de sentirem a dor na pele causa algum tipo de prazer. Eu quero te dizer, isso é uma coisa doente. Eu não estou falando com esse tipo de dor. Está claro aqui? Não é uma dor de alto flagelo, né? A gente vê algumas manifestações de algumas pessoas que acham que espiritualidade é alto flagelo. Vocês já viram já? Um tipo de alto flagelo, tu colocar uma medalhinha na ponta e tu fica orando, batendo com a medalhinha no corpo, aí aquilo começa a sangrar. Já viram isso? Isso tem algumas práticas. Eu não estou falando dessa dor, desse tipo de dor. Estou falando de um tipo de dor, de sofrimento que Deus escolhe para nós e que é proporcional com a estação que nós estamos passando. Da mesma forma que você não deve procurar algumas coisas que ainda tu não está no nível de viver. Tem muitas coisas que Deus está tendo, né, como se fosse um guarda-chuvinha assim, ó, em cima da gente, de graça e misericórdia, porque nós não suportaríamos se chegasse a nós. Estou falando do teu sofrimento atual. Considero que os nossos sofrimentos atuais, que tu viveu até hoje, é prefácio. Qual é o teu sofrimento atual? Está sofrendo por algo? Se você é uma pessoa saudável e em desenvolvimento, você deve estar enfrentando algum tipo de sofrimento. E eu quero te dizer que existe um Deus que habita em nós, né? Para todos aqueles que fizeram essa escolha, Ele habita em nós. E Ele é suficiente para te fazer vencer sobre isso. Vencer. Com grande risco de você se tornar alguém imortal. Nessa e na outra vida.
imortalidade. Nessa e na outra. Então não viva essa vida a ponto de dizer: como é que está a tua vida? Cara, está difícil, está sofrendo. Está difícil para todo mundo, cara. Todo mundo que quer crescer está difícil. Eu estou enfrentando. Cara, cada luta, uma bênção. Lembra quando nós falamos sobre vida emocional nas primeiras famílias da terra? Lembra qual que era a pergunta? Como está a tua alma? Como é que está o teu coração? Está uma luta, cara. Então vamos fazer um churrasco para comemorar a tua luta. Fazer uma festa. Faz um bolo aí, coloca a letra S em cima. Olha, eu vou fazer uma festa, cara, porque eu estou enfrentando sofrimento que eu vou vencer, eu vou passar. E depois desse sofrimento eu vou ficar mais maduro e ainda vou ficar melhor do que eu era. Faz sentido? Faz sentido? E o que está faltando para tu viver essa loucura? Ser moldado pelo mundo que fica se medicando, se escondendo nas sombras quando está sofrendo. Eu não estou dizendo aqui que não existe. Existem algumas medicações, sim, a gente tem que tomar. Existe, são bem específicos, tem que tomar. Se o médico falou que tem que tomar um remédio, tem que tomar. Mas às vezes, algumas coisas que tu tem que sofrer mesmo para crescer. Às vezes alguma dor moral lá que tem que passar. Emocional, relacional e físico. Eu fiz um fiasco essa semana. Dei minha palavra para o cardiologista que eu vou perder um peso, né? Fiz uns exames, né? Acho que uns 40. Tem um monte de exame para fazer. Neurológicos, que eu estou desmaiando e virei meme. E também cardiológicos. E aí ele falou: Marcos, realmente tu não parece tão gordo para 114, mas tu precisa perder 14 no mínimo esse ano. Tira a camisa aí. De roupa a gente parece mais magro, né? Aí sem roupa é a realidade. E aí dentro desse processo, o que nós falamos na célula agora, nos pequenos grupos, no GT semana passada? Qual área que você quer ressuscitar? Aonde que está a tua paralisia? O que eu falei lá? Saúde. Saúde. E aí, como eu treinava há bastante tempo, só que eu parei faz 3 anos, na hora de puxar o treino eu fui um dos primeiros lá a puxar, estava na frente lá do pelotão. E aí uma hora eu estou correndo, e aí as pernas começam a... e eu caio. Forjei que eu tinha tropeçado. Forjei que eu... Não, tá tudo bem, eu tropecei. Eu falei: quero pedir perdão porque eu tentei trapacear como se fosse um tropeço, só que foi um desmaio. Porque eu não estou cuidando da minha vida, do meu corpo. Aí agora, se eu quero melhorar na saúde, quem faz musculação, qual é a certeza que tu sabe que isso está crescendo? Dor, o sofrimento. Cada um de nós vai passar por um sofrimento necessário, não desnecessário, para alcançar alguma bênção. Quem é que está comigo? Quem é que é maluco agora e diz assim: eu quero uma luta, eu vou vencer? É desse jeito. A Nai estava com meme agora lá em casa. Eu vou passando pela luta, dando glória a Deus. Eu vou passando. Eu nem sei a melodia, só sei essa parte. Morar, então, eu quero te convidar a ficar de pé. E quero que você faça, não comigo. Não comigo. Mas faça compromisso com Deus. De encarar todas as lutas de crescimento de uma forma que produz alegria dentro de você. Alegria. Nós vamos crescer. Nós temos o privilégio, né, de estar, que sabe, a primeira geração agora de uma igreja que está muito bonita. A gente está vendo o avivamento aí, as pessoas conhecem, sabem o nome, está um comendo na casa do outro. Antes eu sabia tudo o que acontecia na igreja, hoje eu nem sei mais a maioria das coisas. E fico cada vez mais feliz mesmo. Mas ainda vai ter tem dores de crescimento ainda, porque vai ter muitas dores de ajuste, porque as pessoas que estão chegando são bem diferentes de nós. E às vezes é sofrimento, assim, para poder botar dentro da família pessoas que são diferentes, né? Sofrimento de como que eu lido com o meu tempo. Vou ter que tirar um pouco do meu conforto, porque agora vai ter que ter um curso lá e eu preciso crescer. Bem-vindo ao clube, crescimento. Mas agora eu vou ter que ter um compromisso. Eu não quero compromisso. Eu gosto. Eu sofro quando eu tenho que ter um dia dedicado para isso. Bem-vindo ao clube. Queremos, né, crescer. Compromisso, dedicação, sofrimento, dor. Antes de orar, vamos fazer um cada luta uma bênção.
Eu estava tão maluco na época que eu quase tatuei minha mão, assim, para não esquecer. Era um C, L e o B. Eu falei com a Nay, a gente falou, Marcio, muito legal, tu pode pregar isso quantas vezes tu quiser. Não precisa tatuar isso ainda. Pode pregar quantas vezes tu quiser sobre isso aí, mas não tatua. E aí eu sou obediente, né? Não fiz. Mas às vezes eu escrevo aqui, né? Faço uma canetinha. Um dia fiz, botei na internet, as pessoas, bah, que linda tatuagem. Eu não falei nada. Tatuagem temporária. Porque qual que é o símbolo assim que a gente faz quando a gente está lutando? Isso aqui, né? Tem gente que quando começa a briga já baixa a guarda. Uhum. E a gente avança. Cada luta, uma bênção. Cura na alma. Física às vezes não vem. Se vier, eu passo pela luta dando glória a Deus. Fechar os nossos olhos aqui, vamos fazer um compromisso com Deus de enfrentar diferente as nossas lutas. Deus, conhece o coração de cada um aqui, Deus. A tua soberania permite saber o que nós pensamos, aquilo que nós vamos fazer e até as coisas que a gente nunca vai conseguir fazer. A tua presciência permite ver o futuro e a tua soberania que tu escolheu permite que nós escolhemos fazer a tua vontade ou não, passar pelos sofrimentos ou não. Mas tudo aquele, Deus, que hoje aqui precisa de coragem, Deus, para avançar, Deus, que receba do teu Espírito. Tudo aquele, Pai, que hoje ainda não tem a cultura de compromisso, responsabilidades em algumas áreas, que não começou aquele processo, né, terapêutico com o teu Espírito de crescimento, de vida, de renovo, de imortalidade. Pai, em nome de Jesus, Deus, que a gente possa lembrar desse texto aqui como cada luta é uma bênção. Maturidade, integridade, alegria, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Pai, por esse texto, muito obrigado pela tua palavra e muito obrigado, Pai, por todos que estavam aqui hoje, Pai, que fez essa mensagem aqui para ficar muito mais interessante. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Cada luta, uma bênção. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Cada luta, uma bênção. Aí depois tem que fazer para a pessoa assim um sorrisinho assim meio de lado e bem-vindo ao clube. Amém.